Dando, Marcos. Pessoal, vocês estão ouvindo bem, pessoal? Marcos, você está conseguindo ouvir? Pelo jeito. Eu acho que é só ele que está com problema mesmo. É porque não sei se é o internet ou o Teams aqui, já umas 2 vezes deu umas travadas. Aqui, aparentemente, tá normal por enquanto. Ah, então é minha internet aí tá meio danado. Então, Aqui pessoal, tá. bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre funções, né? A criação e uso de funções. Depois eu vou subir mais uns laboratórios, né? Mais umas listas para vocês fazerem a resolução, né? Fazer a resolução da lista e se tiverem dúvidas, nós vamos estar nos plantões de dúvidas, né? Então, como o que nós vamos tratar aqui de funções é algo relativamente rápido, nós vamos, depois que subirmos a lista aí, nós já vamos deixar disponível para vocês, nós vamos ficar em plantão de dúvidas, né? E já vão resolvendo e já vão tirando as dúvidas. Não é nada muito longo, são questões curtas, né? Igual da primeira que nós subimos aí de Arduino, mas são questões práticas, né? Então vocês vão usar aí, construir circuitos aí, tanto para usar condicional, né? Que nós vimos na aula passada, o if, né? Comando if, como também utilizar o comando, a ideia de função. Vai dar mais ou menos aí 8 exercícios. Mas é coisa. Tem coisa que é calcular, por exemplo, dentro desses exercícios, 2 vai ser para calcular os resistores para os LEDs. Então, já é coisa que vocês já fizeram, vocês já têm mais facilidade de fazer. Montar circuito. Então, tudo isso está contando como parte do exercício, né? E todo o processo até você chegar a um projeto são partes que você tem que executar e a gente está trabalhando com isso na prática com vocês dentro do simulação, certo? Então vamos entender um pouco o que é função, né? Vocês já viram função na matemática? Legal, então vocês já têm mais ou menos a ideia do que é uma função. Vocês já viram função pela matemática. Sim, Vinícius, o cálculo de resistor é a mesma coisa. Eu pus até a fórmula, pus a tabelinha lá para vocês não precisarem ficar voltando no material. A gente já deu as informações básicas que vocês precisam. Então, vamos lá. Então, uma função, o que ele é uma função na matemática? Uma função, ele pode ser entendida como uma formulação que resolve
um determinado problema. Então, eu tenho uma fórmula geral que resolve problemas, um determinado cenário de problemas com diferentes valores. Então, por exemplo, eu quero calcular a área de uma circunferência. Então, eu posso produzir uma função matemática que calcule a área da circunferência. Então, a função, como ela já é algo que está pronto, o que eu vou passar para a função? Vou passar valores de entrada para a função. Dentro da função vão ter as formulações genéricas que resolvem a situação de calcular a área da circunferência, e ela vai me devolver como resultado o cálculo da área da circunferência. Então, a função ela pode ser considerada como uma caixa preta, onde eu não sei o que existe dentro dela, mas eu sei que ela resolve um cenário de problemas determinado. Então, no caso, eu tenho uma função para resolver o acendimento de um LED. Eu tenho uma função para resolver o funcionamento de um semáforo. Então, todos esses cenários eu posso construir utilizando funções. Então, aqui, eu tenho uma função que recebe uma maçã inteira aqui, e o que ela vai me fazer é retornar a maçã cortada pela metade. Então, isso seria a ideia de uma função. Eu mando para quem está utilizando a função e não construir a função, simplesmente você manda para dentro da função alguma coisa e você vai receber resultado outro. Então, por exemplo, PIN-MOD. Vocês sabem como o que está escrito internamente dentro da função PIN-MOD? Vocês não conhecem o que está escrito dentro da função PIN-MOD, mas vocês passam valor e vê o que vai acontecer. Vinícius, as funções de Tinkercad são muito parecidas com o do Portugal Studio. Então, por exemplo, quando eu incluo a biblioteca matemática lá e uso uma função da biblioteca matemática, eu não sei exatamente lá dentro o que está sendo feito. Eu só passo um conjunto de parâmetros e recebo um resultado. É a mesma ideia, sim, Vinícius. Então, a ideia de função, vocês já estão começando a ver que vocês já usaram, já consumiram função lá no Portugal Studio, já conhece alguma ideia de função na matemática, e agora nós vamos, além de consumir funções, nós vamos começar a desenvolver as nossas próprias funções. Então, por exemplo, aqui, a função abaixo soma dois números a x e retorna o resultado. Então, eu entro com um x qualquer, então a minha chamada da minha função vai ser f de x. Dentro dessa função interna, eu vou ter 2 mais x e vou jogar esse resultado. Então, se eu colocar 8 aqui no meu x, no lugar do meu x, o meu x tiver o valor de 8, na hora que eu chamar essa função f de x, eu vou ter como saída 10. Falando em programação, aqui eu pus funções em Arduino, mas falando em programação, isso aqui é uma definição que serve para qualquer linguagem de programação. É um bloco de código que realiza uma série de comandos pré-definidos. As funções são muito utilizadas porque elas facilitam a leitura do código, evitam repetirmos muitas vezes o mesmo item no nosso código. Então, quando você está repetindo um bloco de código inúmeras vezes, quando você está repetindo um bloco de código inúmeras vezes, muitas vezes você pode pensar, eu posso transformar esse bloco de código em uma função, e no local onde eu estou usando esses códigos repetidamente, eu vou fazer a chamada da função.
Vinícius, os X lá são só exemplos. Porque como eu não tenho um valor fixo, toda vez na matemática, quando eu troco número por letras, quer dizer que eu estou fazendo uma representação genérica de um determinado cenário. Então, estou dizendo que o modo que eu escrevi aquela fórmula matemática, eu escrevi aquela função matemática, me resolve em todos os casos aí, onde eu vou aplicar essa função ou fórmula matemática. Por isso, eu uso letras, né, no lugar de números. Porque número é um cenário exato. Estou trabalhando dentro de um cenário exato. Quando eu estou usando letras, as letras dentro da matemática são variáveis, né? No mesmo conceito de variáveis dentro da programação. Então, quando eu faço um algoritmo, o algoritmo não tem que me resolver em inúmeros cenários daquele problema. Então, é a mesma ideia. Então, como eu declaro uma função? Eu vou dar o tipo de dados que essa função vai me retornar. Essa função pode não ter retorno, então se essa função não tiver um retorno de valor, ela só fizer um conjunto de instruções, mas ela não tiver um retorno de valor, ela vai ser do tipo void. Lembram lá? Aqui vocês vão ter que resgatar a ideia dos tipos de dados lá que nós vimos nas aulas anteriores de Arduino. Então, o tipo aqui é o tipo de retorno da minha função. Então, se a minha função tiver um retorno, um número inteiro, ela vai retornar um int. Se minha função tiver um real, ela vai ser um float e assim por diante. E se ela não tiver, ela fizer um conjunto de instruções e ela não me devolver um valor, não jogar um valor para fora, não tiver um retorno, o return, a minha função vai ser do tipo void. O nome da função, então, quer dizer, o nome da função é a mesma coisa que o nome de uma variável, não pode ter espaço em branco, caractere especial, começar com número, todas aquelas regras de variáveis, ele não pode ter aqui no nome da função. Tipo de parâmetro, né? Então, quando eu chamo um parâmetro de entrada da minha função, então eu tenho que pôr o tipo de parâmetro que vai ser aceito e os parâmetros. Os parâmetros seriam os nomes das minhas variáveis, né? Então, quando eu faço uma função, eu tenho que pôr variáveis que vão ser os meus parâmetros de entrada. Posso pôr mais de um. Então, pegando de novo lá no PinMod, o PinMod ele aceita dois parâmetros, né? Então, o PinMod ele aceita dois parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser o pino, né? Que eu quero trabalhar, e o segundo parâmetro vai ser o modo que esse pino vai trabalhar, se ele vai trabalhar como um input ou como um output. Então, vejam que nós temos lá, o nome da minha função é pinMod, o tipo de parâmetro, os parâmetros, eu vou ter dois parâmetros aqui, um tipo de parâmetro é inteiro, não precisa estar necessariamente em inglês. Aqui as partes que você pode escrever, você pode pôr em português. Certo, Vinícius? Então, aqui, o tipo de parâmetro seriam variáveis, né, de entrada, que podem ser uma ou várias. O nome e o tipo de parâmetro também nós vimos que podem seguir aí os mesmos tipos suportados pelo Arduino. As instruções nós podemos escrever qualquer coisa aqui dentro, então qualquer sintaxe da linguagem vai ser aceita, então atribuições, condicionais, repetições, todos os tipos de instruções existentes dentro da linguagem C são comportadas dentro de uma função. Às vezes até uma chamada de uma outra função.
Então, aqui, quais são as vantagens, né? Ajuda a deixar o programa claro e organizado, codificam a tarefa em um único lugar para que a funcionalidade seja pensada e depurada uma única vez, diminui chances de erro, reduzem o tamanho do sketch, né? Que no inglês quer dizer rascunho. Elas também podem ser reutilizadas, então eu uso várias vezes dentro do meu mesmo código. Então, aqui, uma função. Tipo de dados da minha função, né? Então, int é o tipo de dado. Eu posso trabalhar com void. Minha função multiplicar. Então, o nome da minha função, geralmente a gente usa nomes mais curtos, né? Daí eu tenho duas entradas, né? Então, tem um int x e um int y. Seriam meus dois parâmetros de entradas. Aqui, internamente, eu criei uma nova variável chamada result. E result, ela vai receber aqui o quê? Uma multiplicação de x por y. E vai retornar. Então, quando eu tenho um retorno, então, quando eu tenho essa palavra return, toda vez que eu tiver essa palavra return, aqui meu tipo de dado vai ser de acordo com o que eu estou retornando. Então, aqui eu tive uma entrada de inteiros, estou fazendo a multiplicação inteira, eu vou retornar um inteiro. Quando eu não tiver um return aqui dentro, essa função vai ser do tipo void. Então, algo bastante importante que vocês têm que gravar. Quando eu tenho um return, a minha função vai ter um retorno de acordo com o tipo de dado que eu estou trabalhando aqui dentro. E quando eu não tiver a instrução return dentro da minha função, a minha função vai ser uma void. Então, vamos lá fazer um exemplo de criação de função. Abram o Tinkercad e montem esse circuitinho aí. Circuitinho bem simples aí. Nós já fizemos um circuito parecido com esse, então dá para fazer rapidinho aí. Tudo bem, Tainá. E faz o circuito. Então, agora, todo mundo já fez o circuito? Calcular, né, Vinícius? Vocês sabem calcular o valor do resistor. Exato. Exato, Tainá.
É bom vocês já irem se habituando, pessoal, a fazer esses cálculos com o resistor aí, dependendo do que for usar no projeto de vocês. Então, pessoal, agora vamos para o código. Então, aqui, o que eu fiz aqui dentro do meu código? Fiz um define, né? Lamp 3, então estou usando a porta 3 do Arduino. Daí eu estou fazendo a declaração da minha função. Então, void, eu chamei de light, poderia chamar de luz, poderia chamar de qualquer coisa, acende, mas eu pus void light, só por colocar, foi algo que eu escolhi. Então, aqui, o que eu fiz? Int por, criei uma variável chamada int por, que seria minha porta, e int intensidade, que é a intensidade da minha luz. Por quê? Porque eu vou trabalhar com essa porta 3 como porta analógica. Lembra do PWM? Então, eu vou trabalhar ela como PWM. Então, ó, Analogic Write, né? Então, dentro da minha função, eu estou escrevendo Analogic Write, a porta e a intensidade que eu quero trabalhar. E o delay aqui. Certo? Então, essa aqui declarei a minha função. Então, a minha declaração de função vai ser sempre, posso declarar mais de uma função dentro do meu sketch e, por padrão, eu sempre declaro antes do void setup. Posso declarar depois do void loop, por exemplo? Posso declarar em outro lugar? Posso. Mas por elegância de programação, por organização de programação, a gente costuma declarar as funções antes do void setup. Então, declarei a minha função aqui, certo? E no void setup configurei o meu pin mode, né? O lamp aqui, o output. E vejam que o que eu estou fazendo, eu estou chamando a minha função, passando a minha porta, passei a minha porta e passei a minha intensidade da lâmpada, do meu LED. Então, se eu usar 0, vai ficar apagado. Se eu puser 5, ele vai acender bem pouquinho, 55 sucessivamente. Então, em vez de eu ficar escrevendo toda hora na Logic Write e pondo um monte de parâmetro, eu diminuí. Ficou, apesar dessa função ser bem curtinha, eu poderia fazer
bastante coisa dentro dessa função aqui. Então, poderia acender vários LEDs ao mesmo tempo, controlar a intensidade de vários LEDs ao mesmo tempo, poderia fazer coisas bem diferentes aqui dentro dessa função aqui. Poderia acender e apagar LEDs, né? Então, eu tenho lá um conjunto de 5 LEDs. Então, eu quero que os 3 primeiros acendam e os 2 últimos ficam apagados. Então, poderia fazer uma função com 5 parâmetros de entrada aqui, onde eu poderia mandar, por exemplo, os 3 primeiros valor high para acender os 3 primeiros LEDs e os 2 últimos valor low para apagar os outros LEDs. Então, vejam que dá para fazer muita coisa dentro de uma função. Então, programem o exemplo, né? Deixa eu ver se o 51 está maior aqui. Aí, ó. Programem um exemplo para vocês testarem aí. Né? E podem mudar esse valor, lembrando que quando eu trabalho com PWM, eu vou variar de 0 a 255. Exatamente, Vinícius. Nesse exemplo, com os valores que foram colocados ali na função, de 0 a 255, o brilho dela foi subindo. Então, vocês podem alterar esses valores, como o professor Hilton falou. Lembrando que é só até 255, né? Mas vocês podem, por exemplo, inverter, começar do 255 e ir decrescendo até o 0, por exemplo, né?
Sim. Só que daí vai começar de modo inverso, vai começar com a lâmpada acesa, né? E vai baixando a intensidade do brilho da lâmpada. Então, pessoal, nós já subimos a lista. A lista está na aba Avaliações. Dá uma olhada no circuito, Pedro. A lista está na aba Avaliações, porque nós estamos encerrando o terceiro bimestre, nós temos que fazer as avaliações com vocês, né? Então, vocês sabem que as nossas avaliações estão sendo vocês têm até o dia 13 de dezembro para entregar, gente. Não entrem em pânico. Nós vamos tirar dúvidas que vocês tiverem nas questões. Mais ou menos em torno de 8. Então, vamos lá. Tenham calma, pessoal. 2, 3, 4. 8 questões. Não é difícil. Certo? Então, assim, vocês têm até o dia 13 de dezembro, a gente vai tirar as dúvidas e tudo. Então, como geralmente nós estamos fazendo avaliações com vocês, nós estamos dando 2 pontos extras para a entrega de lista. Então, o pessoal que entregou todas as listas, nós somamos 2 pontos a nota da avaliação. Então, vocês fazem a avaliação, vocês tiram a nota boa, geralmente tem tirado a nota boa na avaliação. Vou dizer que dos anos que eu dou aula no IF de lógica, vocês estão sendo a turma que estão obtendo melhor resultado. Então, em média, 40% da turma fica com nota reprovada, vocês estão ficando bem abaixo disso. Muito poucos alunos estão ficando com nota reprovada. E como vocês também entregam as listas, vocês também ganham os 2 pontos. Então, por exemplo, eu tirei 8 na prova, mais 2 são 10. Você ficou com 10 de nota final. Exato, isso mesmo. Você tirou 8 na prova, mas como você entregou todas as listas, você ficou com 10, Vitor. Surpresa boa, não, Vitor? Dura quando baixa a nota, né? Daí. Surpresa assim é sempre bom. Com certeza não, Robson. É. Se a gente tivesse essa surpresa lá no Unicamp, não... Nossa. Eu ainda, além de continuar a pesquisa e tudo, ainda tem que fazer uma disciplina lá de estatística lá ainda, com Cursini. Nossa. Eu tenho que fazer mais uma também lá. Mas a gente vai fazer aquela, acho que de tecnologias emergentes semestre que vem. Tem que fazer coisa mais light, porque pegar essas meio doido igual estatística. Essa altura do campeonato não dá mais. Não, já não tem mais energia para isso. Não tem, cara. Aquela do Ursini do português lá Nossa, já espanou tudo que eu tinha que espanar, cara. Aquela foi terrível, cara. Nossa senhora. Aquela, acho que eu espero não pegar nada parecido mais pelo caminho, cara. Tipo, futuramente, né? Quando se Deus quiser der certo fazer o doutorado, né? Porque no mestrado já não vou pegar mais, eu acho. Mas você Só só tá falta faltando uma disciplina, né? Eu tô fazendo estudos dirigidos esse semestre também. Legal. Que não sei o que precisa entregar. Até agora meu professor não falou nada, o meu orientador. Na verdade é o que você tá fazendo ainda. E ele vai fazer um relatório depois, né? Ele que faz, né? Ele faz um relatório depois lá
no final do semestre, né? Possivelmente acho que vai colocar até a qualificação no meio, então, porque pegou no meio do Sim, caminho. tudo que você produziu, né? Você vai dar o relatório que você produziu, né? Você tá em Capão Bonito? Eu tô em Capão Bonito, cara. Tá ficando direto, hein? Tô, porque tô mexendo até com reforma na casa da minha filha aqui, cara. Ai, tô ficando louco, viu? Eita. Eu acho que Ó, talvez precise dar um pulo aí, cara. ah, Faleceu o sogro do meu cunhado, acabaram de ligar aqui. nossa, Tava com câncer na garganta, uma coisa assim ó, na boca. sofrido, hein, cara. Olha. Foi 20 dias, cara. Descobriu faz 20 dias, já Meu Deus. faleceu. Já tava tudo danado, então. Já. E aí tem pessoa que descobre, daí o cara entra em parafuso, daí é pior ainda, né? Ele não tava nem comendo mais, porque tomou conta, cara. Na Então, garganta, nasceu uma bola, né? nossa, viu, não comeu, é que nem meu sogro. Na última semana já não tava conseguindo comer mais e já tava tendo hemorragia, assim, pela boca, na urina, em tudo. Acho que o Nossa. câncer da bexiga dele espalhou, né? Aí Uma doença triste, né? é Oxe. duro, viu? Conseguiram fazer aí, pessoal? Beleza. Legal. Então, a partir das 8h30 vai abrir para vocês lá, né? Então, abram, vejam a aba avaliação, vai estar a avaliação do terceiro bimestre, vai abrir para vocês. Nós vamos continuar aqui, tanto agora de manhã, para tirar dúvidas, quanto à tarde no plantão de dúvidas, e mesmo depois vocês podem mandar coisas pelo chat que a gente responde. Então, olhem a avaliação, os exercícios da avaliação com calma, até façam sem utilizar funções para vocês verem o que está se repetindo no código, que vocês estão escrevendo muitas vezes as mesmas coisas no código, para vocês poderem pegar essa parte que vocês estão escrevendo muitas vezes e transformar em funções. Então, façam esse exercício. Não deixem para a última hora, já vão fazendo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão baixar o arquivo com os dois laboratórios, né? E vocês depois vão subir o arquivo PDF com as respostas. A entrega vai ser o PDF com as respostas. Então, vocês vão, dentro desse arquivo, desse PDF, vai ter o print, né, do circuito, vai ter os códigos, os cálculos, tudo que foi pedido. Dá para escrever no Word as respostas, né, Vinícius? A única coisa que vai ser uma imagem dentro do Word é o circuito, né? Sim, dos circuitos vai ter que ser uma foto. Vai ter que ser um print da tela, que é mais fácil. Tira um print screen, pode jogar no Python, pode jogar direto no Word, se quiser.
O código dá para você copiar e colar também, né, Vinícius? Né? Copia lá do Tinkercad lá e cola lá no Word. Né? Depois transforma em PDF tudo. Né? Ô Lucas, onde você colocou ali na função, dentro da função, você colocou o analog write, você colocou dentro da função o primeiro parâmetro e você tem que colocar lá o parâmetro por que você declarou anteriormente. E além disso, na linha 6, que é o void setup, você pôs um ponto e vírgula. Lá abre uma chave. No Analog Light tá certo, é dump mesmo. Eu troquei as bolas aqui, tá certo ali, viu, Vinícius? O Vinícius não. Deixa eu abrir a imagem inteira aqui. Lucas. Deixa eu ver aqui. Não, aqui eu escrevi errado, é por mesmo. É por, é Eu a que escrevi função. errado, aqui é erro meu, desculpa, gente. Por intensidade, mas. Mas ali o que está dando mais erro no dele é a linha 6. Que tá ali o void Ele setup, colocou ponto e ponto e vírgula. vírgula. Ponto e vírgula, Aí levou a breca tudo. Faz um estrago. Ah, faz. Que erro tá dando, Milena? Ele não mostra o erro? Clica no monitor serial aí que aparece o erro embaixo, Milena. Pra gente ter uma pista do que tá acontecendo. Olhando o código, aparentemente. Aparentemente tá correto, né, Robson? É.
funciona. O circuito você montou corretamente lá? Vendo o código aqui, não tô achando erro. O código aparentemente tá certo. Abriu, fechou, abriu, fechou. Ponto e vírgula em tudo. Tá certinho, cara. Os parâmetros certos. Lambda. Não. Ah, sim. Vamos dar uma olhada no do Alexandre aqui. Rafael, faltou fechar o chave da função light. E tira o espaço, Rafael, também entre o light e o parênteses aí também. Kaique, pode tomar um café sim. Quiserem tomar um café, daí vamos fazer. A gente para agora, 8h30, toma um café. Daí nós aqui vamos ficar a partir das 9 presente aqui para tirar dúvida de vocês conforme vocês forem fazendo a lista. Que vai ser a avaliação de vocês. Até mais, Kaique. Até mais, Kaique. Hoje, Tainá, hoje nós vamos estar à disposição aqui para a questão já da resolução das listas. Então, de manhã nós vamos ficar de plantão até meio-dia e depois à tarde, a partir das 2, a gente volta aí para o plantão também. Aproveitem esse tempo para não acumular. Não deixe para o último dia, pessoal. O prazo é meio longo, mas depois podem acumular com outras disciplinas, aí complica.
Lucas, fica às vezes porque você não fechou o alerta do código lá, daí ele fica em vermelho, mas funcionando, tá? Fica tranquilo, tá certo. Fica tranquila, Tainá. Aí à tarde também tá de plantão. Oh, tap, abriu, fechou, pode, abriu. Tá escrito acknowledge write lá Com um W de maneira. minúsculo. Acho que tá faltando um R também, né? No É, lugar do H. é. Então tá com W minúsculo e tá escrito errado Analog Write, Rafael. Por isso que tá dando que não foi declarado essa função.